Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, para mais um programa de entrevistas semanais aqui, que vai ao ar todo domingo, Pátria em Foco. Hoje eu tenho a honra de receber o nosso chanceler, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Tá? Antes de começar a entrevista com o ministro, só lembrar para vocês sobre a livraria do canal Vista Pátria, linkada aqui embaixo, e sobre o curso que nós lançamos, Nós Somos o Ocidente, o curso que valoriza, né, a história da civilização ocidental, baseada aí nos seus pilares, né, de filosofia grega, direito romano e a cultura e a moral cristã, né, vindo aí abordando desde o início, né, das civilizações até a formação da nossa civilização ocidental nos dias de hoje. Então, o link para compra do curso também está aqui embaixo. Então, eu já, sem mais delongas, gostaria de receber aqui o ministro Ernesto Araújo. Muito obrigado por participar dessa entrevista, ministro. Eu que agradeço o convite para estar aqui, é um prazer para mim. Obrigado, ministro. Ministro, o tema principal hoje, né, do mundo, que tem sido abordado no mundo inteiro, é, obviamente, a pandemia aí sobre, né, o Covid-19. E o Ministério de Relações Exteriores ele vem desempenhando um papel primordial nisso, antes mesmo, né, do vírus chegar aqui no Brasil. Tivemos aí o resgate, né, dos brasileiros em Wuhan e também a repatriação de muitos outros brasileiros que estavam pelo mundo, tanto a viagem quanto a trabalho, a turismo, trabalho. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância, esse trabalho até mesmo silencioso, né, que não foi dado a devida atenção para esse trabalho de repatriação. Inclusive, agora parece que tem um problema na África do Sul também, né, para poder repatriar alguns brasileiros. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse esforço encabeçado aí pelo senhor no Ministério de Relações Exteriores. Isso foi um esforço realmente muito gratificante, antes de tudo, para nós, de poder, né, colocar o nosso serviço tão diretamente a favor das pessoas, dos brasileiros que estavam no exterior, né? Tantas pessoas que, de repente, se viram sem condições de voltar para o Brasil, sem hotel, muitas vezes expulsos dos hotéis onde estavam, sem ter onde ficar, com a passagem cancelada, às vezes sem poder se deslocar dentro do próprio país, por via terrestre, onde estavam, né? Todo tipo de dificuldade. E nós já conseguimos ajudar 38 mil brasileiros a retornarem ao Brasil, de diferentes maneiras, de quase 100 países diferentes, via aérea, via terrestre, em muitos casos também, aqui nos países vizinhos. Mas isso foi, acho que, uma mostra de que existe uma presença, né, do Brasil, através do Itamaraty, através da nossa rede de embaixadas, de consulados no exterior, que está à disposição. É claro que houve uma sobrecarga em muitos casos, né, e, de toda forma, uma equipe foi mobilizada aqui em Brasília, muito além da lotação normal dessa área de apoio a brasileiros no exterior, e foi um desafio muito grande logístico, né? Mas, no final, acho que o nosso sistema deu conta, né? Nós usamos, claro, muitos recursos aí das redes sociais, isso aí foi fundamental, né? Isso é interessante se dizer, né? Hoje em dia, essa questão das redes, né, elas têm essa utilidade também nesses momentos de crise, né? Isso ficou muito, muito claro, né? Entre várias outras, né? Você sabe que eu sou fã aí das redes sociais, da maneira como elas permitem a discussão de ideias, mas nesse caso é interessante porque foi um pouco essa questão da diplomacia entrando nessa questão da assistência a brasileiros, entrando na era também das redes sociais. Bem, mas, sobretudo, foi essa questão da pátria, né? Além da ajuda, digamos, direta, né, para as pessoas poderem retornar, esse conceito, né, o conceito de repatriação em si mesmo é um conceito muito bonito, né, olha só, nessa hora a pessoa lembra, olha, pátria, né? Isso eu já tenho falado, né? Aquele famoso lema do Barão do Rio Branco, né? Em todos os lugares lembrar-se da pátria. Isso ficou, que eu já disse que é uma tradução que não é talvez a melhor, mas é a tradução mais corrente. E isso ficou muito, muito patente, né? Enfim, claro, tem casos ainda de pessoas que estão ainda sem conseguir retornar. Estamos o tempo todo, né, ajudando, que aquele conceito de que ninguém ficará para trás também se aplica a esse tema das repatriações. Mas de modo que foi, como se falou, um trabalho silencioso, a gente está aqui para isso, né, mas mostramos que tem, toda a nossa equipe aqui do Itamaraty, né, mostrou que tem uma capacidade de atuar nesses momentos onde não há mais a quem recorrer, né? O governo brasileiro, através do
Itamaraty, através da sua rede aí de presença no exterior. Ministro, eu tive com o senhor, né, tive o prazer de conhecê-lo, obviamente o senhor não deve lembrar, foi muito rapidamente, no CIPEC Brasil, no ano passado, onde o senhor deu uma palestra excelente, inclusive esse conteúdo está até disponível aqui no canal para quem quiser, né, verificar depois. E eu lembro muito bem do encerramento daquela palestra, né, quando nós estávamos sendo atacados, a nossa pátria estava sendo atacada na questão das queimadas, né, com uma campanha de difamação terrível, e o senhor foi muito enfático na defesa ali da nossa soberania. Não é diferente agora, né, muda-se aí muda-se a narrativa, mas o problema de difamação do Brasil no exterior segue a todo vapor, né? E aí relacionado, né, ao Covid-19, né, querendo expor o governo brasileiro como se fosse um verdadeiro governo genocida, né? Infelizmente, há colaboracionistas para esse tipo de narrativa, até mesmo dentro do Brasil. Qual é o papel do Ministério das Relações Exteriores? Onde entra o Ministério das Relações Exteriores nisso, para poder, né, defender o Brasil dessa difamação no exterior? Vocês também têm uma atuação direta nisso? Certamente, né? Nós temos também, por causa dessa rede de embaixadas, de consulados, capacidade de detectar onde estão né, esses casos e muitas vezes de atuar. Claro que hoje, né, a gente pode ter acesso a tudo em todos os lugares, mas através da sensibilidade local que cada embaixada, cada consulado tem, você ajuda a fazer um trabalho mais de sintonia fina, de qual tipo né, de coisa está sendo dita, em cada país, mais ou menos, qual é o tipo de distorção. É uma coleção de distorções, né, para todos os gostos, mas essa presença permite fazer um pouco isso. E o contato diário com jornalistas, com formadores de opinião nesses países, né. Eu acho que em alguns casos há realmente um esforço programático de denegrir a imagem do Brasil. Em outros casos são pessoas mais informadas, e aí o trabalho das embaixadas pode ser muito útil. Chegar e falar assim, olha, não é bem assim, deixa eu te mostrar aqui os números, como é que é, tanto em relação à Covid, quanto em relação ao meio ambiente, né? Acho que as duas coisas são as frentes aí que estão, né, mais visíveis, né? Só um parênteses, é curioso porque geralmente são os governos assim, conservadores, né, que são atacados por nesses dois motivos, né? E isso é meio curioso, né? No ano passado, na questão das queimadas, havia outros governos de outros matizes políticos cujos países estavam sofrendo incêndios, e isso não teve aquela repercussão, né? Então, eu acho que existe, claro, a tradicional preocupação no primeiro mundo, sobretudo na Europa, com o tema ambiental, que é muito legítima, né? Mas um certo caldo de cultura de má vontade já em relação ao Brasil. E agora, com o Covid, existe um pouco essa transposição, né, de uma certa imagem da mídia brasileira que passa para a mídia internacional, porque existe algum tipo de ideia preconcebida em relação ao Brasil, em relação ao nosso governo, né? Então, é tudo a questão da criação da narrativa. Eu acho isso tudo... Ano passado, eu até já tive a oportunidade de escrever um artigo para o Figaro, na França, né? Dizendo isso, quer dizer, além de tentar mostrar um pouco da realidade do que realmente estava acontecendo no Brasil, que não era nem de longe o que se dizia, eu comentei algo que acho que continua válido, que há um contraste muito grande hoje no mundo entre a quantidade de informação disponível e a quantidade de informação que as pessoas usam para formar suas opiniões, né? Então, hoje você tem acesso a tudo através da internet, né? Os países que permitem, né? Como os nossos. E, no entanto, as pessoas formam suas opiniões sobre temas sérios, né? A partir de 2 ou 3 imagens, de uma foto, né? De uma frase, de um slogan, e muito por influência do seu grupo, né? As pessoas, às vezes, não querem saber qual é a verdade, elas querem a aceitação do grupo. Então, aquele grupo já formou aquela imagem, né, aquela ideia preconcebida, a pessoa tem que simplesmente repetir aquilo, aí todo mundo no grupo fala, que bacana, né? E se a pessoa fala uma coisa diferente, ela começa a ser excluída do grupo. Então, isso acho que se aplica hoje muito
na Covid, né? O tema da hidroxicloroquina, por exemplo, o importante é saber se o remédio funciona ou não, né? Mas como o presidente Bolsonaro, né, digamos, defendeu o uso do remédio, ele mesmo usou e tal, desde o começo, defendeu, as pessoas passam a olhar não o remédio, mas o presidente. Então, aqueles que não gostam do presidente dizem que o remédio não funciona, né? É meio curioso isso, né? E muitas dessas pessoas se dizem defensoras da ciência, né? Olha, isso é, assim, nem perto de qualquer coisa parecida com ciência, você avaliar um determinado fato da realidade concreta a partir de quem está expondo aquele fato e não a partir né, dos efeitos concretos daquele acontecimento, daquele fenômeno. Então, eu também já tive a oportunidade de dizer isso em alguma ocasião, que o problema do Covid não é só um problema epidemiológico, é também um problema epistemológico. É esse problema da formação do juízo, né? Que hoje, com todo o avanço que existe na tecnologia, existe um processo de formação no juízo, em grande parte das pessoas, extremamente precário, né? E acho que isso se aplica também aos temas de meio ambiente, e esse, então, é uma montanha alta, íngreme, que a gente tem que escalar para mostrar qual é a realidade do Brasil nesses domínios e em outros, né? Que a gente está dentro de um certo sistema de pensamento, que é um sistema onde as coisas se formam, onde as ideias se formam a partir de emoções, né, a partir de descargas elétricas muito específicas, e não a partir de um conhecimento, de uma comparação de números, de uma comparação de dados. Isso prejudica, né, então, o enfrentamento do Covid, por exemplo, quando tudo é politizado nesse sentido, né, tudo é objeto não de uma avaliação criteriosa e científica, mas de uma avaliação de conveniência política. Isso prejudica, evidentemente, foi uma das coisas que aconteceu, acho que no Brasil, né? Perfeito, ministro. Inclusive, o senhor falou aí sobre a hidroxicloroquina, né, e também temos agora a questão da vacina, né, que é outro tema que também está sendo politizado. Muitos que falam em que a hidroxicloroquina acabou virando como se fosse um remédio dos conservadores, né? Foi um remédio do Trump, do Bolsonaro, e ignoram o número de pessoas aí que têm sido curadas através desse tratamento. São os mesmos que tentam sempre questionar, né, de maneira até maliciosa, capciosa seria melhor a palavra, na questão é a vacina. Se a vacina vier de tal lugar, vocês vão aceitar a vacina? Se a vacina for de tal país? Então, aquele que tenta negar a vacina por conta de um político ter falado sobre isso, é o mesmo que tenta empurrar goela abaixo uma vacina. Então, já fazendo o gancho aqui, nós tivemos aí na China, por exemplo, o desenvolvimento da vacina com o Instituto Butantan, em São Paulo, né, uma iniciativa do governo de São Paulo, e também temos aí o Ministério da Saúde, né, com a vacina de Oxford, né, que já inclusive tem um número bastante elevado aí de encomenda. O Ministério de Relações Exteriores, observando essa competição, como o senhor vê, na verdade, essa competição? Seria mais uma competição geopolítica ou realmente é só pela saúde das pessoas, né? O que está por trás, na sua visão, como ministro, desse jogo de desinformação que acontece em determinados momentos? Esse tema da desinformação é muito importante nesse contexto. Nós formamos um grupo aí de alguns chanceleres de países democráticos, que já fizemos 3 videoconferências, que é Brasil, Estados Unidos, Coreia, Austrália, Índia e Israel, né? E uma das coisas que a gente discutiu na última videoconferência, na semana passada, foi a desinformação, né? Até que ponto realmente existe um conjunto de ideias que distorcem a percepção das pessoas sobre os remédios, sobre tudo, sobre todos os aspectos aí do enfrentamento da Covid, né? Isso, em alguns casos, né, talvez dentro de algum esquema de geopolítico, enfim, mas existe uma clara preocupação ao redor do mundo, né, no Brasil, né? Na Europa existem já relatórios sobre isso, né, sobre como é essa infiltração de certas ideias. Isso tem a ver com o que a gente falou antes, né, da formação do juízo, como o juízo é formado hoje de maneira muito precária, muitas vezes, né? Então, isso é algo que tem que ser discutido. Ao mesmo tempo, como você sabe,
nós somos inteiramente defensores da liberdade de expressão, né? E a questão da desinformação, que ela tem que ser combatida dentro da liberdade de expressão, que é a grande riqueza das nossas sociedades. Acho que não é uma das, é a grande riqueza das nossas sociedades. Bem, e em relação à vacina, isso é um pouco visível hoje, eu acho que não tanto em quem desenvolve a vacina, mas nessa logosfera aí, né, do que se fala das vacinas, se vai ser esse país, se vai ser aquele, né? E isso acho que é bastante claro. Claro, o Itamaraty apoia aí os esforços, sobretudo do Ministério da Saúde, em tudo que for necessário para cooperação internacional. Nosso papel, nesse caso, é bastante, né, simplesmente de apoiar naquilo que for necessário através da nossa rede de postos. Mas, ao mesmo tempo, a gente presta atenção a toda essa questão internacional da desinformação, o que os países estão pensando a esse respeito. Mas, então, eu dizia, a vacina, assim como a hidroxicloroquina, o importante é saber se ela vai funcionar, se ela vai imunizar as pessoas ou não, né, e não a proveniência dela, né. Mas você vê que, né, em certos lugares da mídia, parece que tem pessoas torcendo para que a vacina que dê certo seja aquela do país X, Y ou Z, né. Eu acho que o importante é que, né, surja uma vacina. É claro que o laboratório que desenvolver terá determinadas vantagens, mas a impressão que a gente tem é que vai além disso, que é como se fosse uma competição realmente geopolítica. Eu acho que não deve ser vista dessa maneira, assim como o uso da hidroxicloroquina não deveria ser visto como uma questão política, né? E é claro que muitas vezes os interesses acabam, isso aqui é perigoso, né? Os interesses para a ciência, os interesses acabam ditando certas aparências de ciência, né? Isso aconteceu aí, a gente já sabe, aparentemente, né, artigos que tentavam mostrar a ineficácia da hidroxicloroquina, que eram artigos feitos com uma metodologia científica muito precária, ou, em alguns casos, até coisas que precisam ser investigadas, né? Mas, de modo que, eu acho que em todos esses casos da Covid, a gente está se vendo isso, que é preciso separar as coisas, né? É preciso que não se atribua essa necessária coloração política a coisas tão importantes para a saúde das pessoas, como o tratamento, como a vacina, como a própria questão, né, do isolamento social ou não, né? Isso virou uma questão que você não podia discutir o mérito do isolamento social. De repente virou parte do dicionário politicamente correto, né? E não há isso, né? O que é importante é o cientificamente correto. E, no entanto, isso é que irrita às vezes, né? O uso desse conceito de ciência justamente por correntes aí que são totalmente anticientíficas e que falam, isso é ciência, isso é ciência. Não é quando você escolhe a verdade de acordo com quem a proferiu e não de acordo com os fatos. Bem, o senhor falou em liberdade de expressão, e eu já conheço o seu trabalho, sei que não só da liberdade de expressão, como das liberdades individuais como um todo, né? Isso aí é um preceito de qualquer conservador. Então, há pouco tempo atrás, né, inclusive, aí, através da liberdade de expressão, algumas pessoas criticaram, né, determinadas movimentações, determinadas faltas de informação, na verdade, sobre o Covid vindas da China. E isso resultou numa reação um tanto não diplomática, ou pelo menos atípica, né, dentro da diplomacia por parte do embaixador chinês. Houve alguma resposta do Itamaraty? Né, houve algum entendimento para tentar entender por que daquela agressividade no ataque a algumas autoridades brasileiras? Ou houve algum tipo de orientação interna? O senhor poderia falar sobre isso? Olha, sim, naquela ocasião, o que nos pareceu muito claramente é de que existe um debate numa sociedade como a brasileira, né? E esse debate é livre, né? Dentro dos canais de expressão normais. Países estrangeiros que estão representados no Brasil, eles, né, podem ser objeto desse debate, como muitas vezes o são, né? Não simplesmente a China. Eu acho que houve talvez algum entendimento de que havia, digamos, uma possibilidade, que nem existe, né, de que o governo brasileiro, de alguma maneira, determinasse o que pode ser dito ou não pode ser dito pelos seus cidadãos, sejam deputados ou não deputados, ou quem quer que seja, né? E isso, evidentemente, não existe. Nós estamos dentro
da nossa Constituição, das nossas leis de liberdade de expressão. E eu acho que isso foi corretamente compreendido depois por todos os atores, né? Eu acho que né, cada país, enfim, defende os seus interesses dentro da legislação do país onde tem as suas representações diplomáticas. Isso é a Convenção de Viena, isso é a base do relacionamento diplomático, né? A respeito às normas e leis locais. E isso acho que foi bastante bem entendido aí por todos os envolvidos, como eu falei, né? Em relação ao fluxo de informação, isso eu tive a oportunidade de falar numa videoconferência dos chanceleres dos BRICS, que houve, acho que em abril, que eu acho que é do próprio interesse de todos, não só da China, do Brasil, de todos, as razões que eles estão falando aqui, que haja o fluxo de informação mais desimpedido possível sobre o Covid, porque isso é que vai permitir o tratamento, isso é que estimula a ciência, isso é que permite que as coisas né, sejam desenvolvidas, descobertas, medicamentos, vacina. É claro que saber como é que foi a origem do vírus, como é que ele se espalhou inicialmente, tudo isso é importante para todas as políticas, as práticas de enfrentamento do Covid. Então, eu acho que isso é uma lição, talvez, para todo mundo, né? Então, o fluxo livre, desimpedido de informação honesta, intelectualmente honesta, científica, é fundamental para enfrentamento de uma situação como essa. Então, é preciso evitar a desinformação, combater a desinformação, é preciso evitar que as informações sejam politizadas, é preciso evitar que as informações sejam trancadas de acordo com a conveniência política. Eu acho que isso talvez seja a grande lição do Covid, né? Isso se debate hoje, qual é a lição do Covid? Alguns falam, precisamos de mais multilateralismo. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma expressão totalmente vazia e totalmente inadequada, porque não são propriamente os instrumentos multilaterais que têm permitido o enfrentamento. Enfim, os esforços têm sido basicamente nacionais, claro, as recomendações da OMS são importantes, mas foram extremamente confusas, né? A participação da OMS foi muito confusa ao longo desse tempo. É importante a cooperação que ela presta a países menos desenvolvidos, mas, de um modo geral, o enfrentamento Covid foi um enfrentamento individual, por parte de países, né, soberanos, cada um com as suas políticas, né? No caso do Brasil, inclusive, disseminado pelos estados, né? Porque, como você sabe, as determinações foram estaduais, de acordo com a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, então, a lição, acho que não é mais multilateralismo, né? Outra palavra meio vazia, que tem se usado muito, precisamos de mais solidariedade. Bem, ótimo, mas o que isso significa, né? O que significa na prática? Eu acho que o que é preciso na prática é isso, fluxo livre de informações, né? Liberdade de informações não é só para troca de opiniões, é para troca de conhecimento. E a informação é a origem, a boa informação, desimpedida, ela é a origem das melhores práticas democráticas, ela também é a origem das melhores práticas científicas. Isso me parece bastante claro como lição do Covid, algo que precisa continuar a ser implementado. Então, não é uma questão de China ou outro país, né? É uma questão de todos os países, acho que precisam estar abertos a isso, numa questão que todo mundo diz, né, que é tão importante para a humanidade e apela tanto a esse conceito de solidariedade. Eu acho que o primeiro elemento de solidariedade é esse, compartilhar todas as informações, não trancar informações, não politizar informações e não criar desinformação. Não trancar informações teria evitado muito problema para o mundo aí, que nós estamos enfrentando. E eu creio que a soberania, né, soberania nacional, essa palavrinha que era vista com ojeriza, né, por alguns espectros políticos, nunca esteve tão na moda, né, se podemos dizer assim. Afinal, a primeira coisa que as pessoas fizeram foram fechar suas fronteiras e tentar cuidar, né, da população diante de um inimigo externo, esse inimigo aí, no caso, o Covid. Ô, ministro, já fazendo um gancho aqui, se o senhor me permite, eu assisti a sua participação no Grupo de Lima, que, por sinal, é uma iniciativa aí que veio, né, logo com uma iniciativa muito, muito interessante, né, para contra-atacar um avanço da tirania no continente americano, mais especificamente aqui na América do Sul, né? E essa tirania hoje ela é encabeçada
pelo regime narcoterrorista de Nicolás Maduro. O senhor foi muito incisivo, né, no combate e fez algumas denúncias importantes sobre a estrutura de sustentação, né, desse tirano que tenta avançar, né, sobre o último poder legítimo da Venezuela. O senhor poderia trazer esses detalhes aqui para o nosso público também? Certamente, isso é fundamental. E nesse processo do Grupo de Lima, desde o ano passado, desde 2019, nós, o Brasil, começamos a tentar trazer à baila essa questão do que está por trás, do que sustenta um regime aparentemente insustentável, né? E, em grande parte, concluímos que é essa rede de narcotráfico, crime organizado, terrorismo, e que conflui aí dentro de correntes políticas da nossa região. Então, desde o ano passado, começamos a falar de Foro de São Paulo, uma coisa que ninguém falava em meios diplomáticos, começamos a falar disso nas reuniões do Grupo de Lima, falando, olha, Venezuela não é um caso isolado, Venezuela é como se fosse, o Foro de São Paulo é como se fosse ali um arquipélago, né, que tem algumas ilhas que estão submersas e algumas que estão imersas. A Venezuela de Maduro é uma das ilhas que estão imersas, daqui a pouco emerge outra afunda, mas todas fazem parte do mesmo continente, todas se nutrem da mesma terra de crime organizado, de tráfico, de terrorismo, para repetir, né? Então, não é assim que haja um apoio recíproco, eles são a mesma coisa. Isso a gente cada vez mais vê isso, a gente conversa com pessoas que entendem e vê que essa é a situação. Então, aqui também tem um problema epistemológico, porque não adianta você enfrentar uma situação se você não sabe o que está diante de você, se você olha simplesmente a superfície e não entende a estrutura do fenômeno. A estrutura do fenômeno é essa, né? Desde o começo dos anos 90 se formou essa estrutura, foi de São Paulo, depois ganhou outros nomes, né? E que às vezes se esconde, às vezes se mostra, mas que existe, e é a coisa mais nociva que nós temos na América Latina nesse século, e é aquilo que dá sustentação a esse regime Maduro e que, por eles, conquistaria todo o continente, né? Então, a gente não leva a palavra democracia como se fosse algo dado, né? A democracia é algo que você tem que defender todo dia. Nós somos um governo que fala desde o primeiro dia em democracia e que pratica desde o primeiro dia a democracia. Nunca foi tão vibrante, eu acho, a democracia brasileira, e isso se aplica na nossa política externa, né? Desde o primeiro dia, nós estamos aqui não simplesmente para fazer declarações, mas para tentar entender a ameaça que existe contra a democracia, inclusive contra a democracia brasileira, proveniente dessa estrutura aí do Foro de São Paulo, etc., que se expressa na Venezuela, mas que tem outras expressões e que ameaça a democracia nos outros países democráticos da região, né? Então, eu procurei colocar isso nessa reunião do Grupo de Lima. Isso quantas vezes for necessário falar, a gente vai falar, porque estamos convencidos de que essa é a doença, né? Então, a vacina tem que ser de acordo com e o remédio tem que ser de acordo com essa doença. E algo muito premente para todos nós que queremos democracia aqui na região, né? Então, acho meio curioso, assim, muita gente aí de bandeira amarela e tal, falando que é democracia, mas pessoas que têm simpatia pelo governo Maduro, aqui não vê nenhum problema, acha que está lá, né? E que não enxergam essa estrutura do Foro de São Paulo, não enxergam que a real ameaça à democracia na América Latina, e em outros lugares do mundo também, mas na América Latina é a conexão de certas correntes políticas com o tráfico e o crime organizado, né? E com o terrorismo. Então, essa é a nossa verdadeira bandeira, né? Acho que quem está realmente preocupado com democracia está preocupado com isso aí. E procuramos, enfim, falar dessa percepção, dessa mensagem com os outros países da região. Tem países que estão com preocupações muito semelhantes, uma visão muito semelhante à nossa, como a Colômbia, por exemplo, que também é outro vizinho grande da Venezuela, né? Que sofre internamente, historicamente, o problema do tráfico, do terrorismo, né? Foi já objeto no ano passado, de um atentado terrorista medonho, perpetrado ali contra a Academia de Polícia, em Bogotá, a partir de terroristas colombianos instalados na Venezuela. Então, não é uma coisa abstrata, assim, de teoria do direito, né? É uma questão de prática da democracia. E essa democracia também é fundamental para a vertente humanitária, que é essa vertente visível do sofrimento
do povo venezuelano, os migrantes venezuelanos no Brasil, enquanto não houver uma Venezuela livre do crime. A Venezuela hoje é um país loteado entre várias entidades criminosas, né? E Maduro preservando esse poder ditatorial ali no centro. Mas isso é a realidade, né? E esse país é que produz esses contingentes de imigrantes, essa miséria, fome, etc. Então, quem também quer combater esses males terríveis na parte humanitária, se não combater a estrutura político-criminosa que existe na Venezuela, não vai conseguir, porque a ajuda que você conseguir, por acaso, colocar lá dentro, não vai chegar nas pessoas, vai ser roubada, vai ser saqueada pelo próprio governo não, né, pelo regime lá no meio do caminho. Ministro, caso a Venezuela, caso o Maduro ele consiga, de fato, né, suprimir esse último poder legítimo, né, que é a Assembleia Nacional venezuelana, teria mais alguma atitude diplomática que poderia ser tomada, alguma sanção mais forte do que as que já foram tomadas até agora? Olha, sempre tem, né? Mais do que sanção, e no nosso caso, Brasil, a gente não aplica, assim, sanções econômicas clássicas, a gente nem pode isso pela nossa legislação, e acho que nem, enfim, outros países podem, né? Mas, e em alguns casos, a sanção pode ser útil. Mas, no caso, acho que o fundamental, se isso realmente acontecer, é a pressão da comunidade internacional, né? Isso é o que a gente sempre esperou, que países influentes de outras regiões, inclusive, sobretudo, né, que hoje ou são indiferentes, ou em alguns casos até dão apoio ao Maduro, reconheçam que essa ditadura não pode ser de interesse de ninguém, né? Acho que há países que acham que a questão Maduro é porque Maduro é contra os Estados Unidos, então os países vão ser a favor daquela ditadura porque ela é contra os Estados Unidos para criar um problema para os americanos, né? Isso é de uma irresponsabilidade medonha, porque o que está acontecendo, o preço disso é a morte e o sofrimento dos venezuelanos, né? E o risco para a estabilidade, para a democracia de toda a nossa região. Então, o que a gente espera é que haja uma convicção moral aí por parte né, de outros países, de outras regiões, que eu acho que existe, né? Ninguém adere ao mal, assim, né? Espontaneamente, quando vê a realidade, né? Quando vê as opções. Isso é um trabalho que a gente tem tentado fazer, de mostrar, olha, o que está acontecendo é isso, é por aquilo, né? E muitas vezes são países que você perguntar se é a favor do crime organizado, não sou. Se é a favor do tráfico, não sou. Se é a favor do Maduro, sou, né? Então é meio complicado. Mas isso a gente precisa continuar trabalhando, não é fácil, claro que não é fácil, né? Porque há todo tipo de interesses envolvidos, mas eu ainda acredito na força moral dos argumentos aí que nós temos e na força da verdade que está do lado daqueles que querem democracia na Venezuela, né? Eu acho que há um papel a ser desempenhado, por exemplo, pela Igreja Católica, né, que tem muita influência na Venezuela. Infelizmente, parece que a Conferência Episcopal Venezuelana está apoiando essa eleição, que é uma eleição já pré-fraudada, né? Todo mundo sabe que vai ser uma farsa. Enfim, não quero entrar nos detalhes por que fizeram isso, não sei, mas acho que seria importante que a Igreja Católica também tivesse um papel a favor da democracia na Venezuela. Eu tenho usado muito a comparação, claro que não é perfeita, nenhuma comparação é perfeita, mas com o que aconteceu no fim do regime do Apartheid na África do Sul, né? Que era algo que cada vez mais começou a colher a ojeriza do mundo todo, e os países começaram a se afastar da África do Sul e pressionar por uma mudança do regime racista na África do Sul, e isso, claro, não foi o único fator, houve o processo interno, mas a pressão internacional foi absolutamente fundamental para uma transição sul-africana e para o fim do regime do Apartheid. Demorou tempo, demorou anos, né? Muita gente dizia que nunca aconteceria, né? Porque o regime racista tinha os mecanismos do poder, mas acabou se conseguindo isso por uma convicção moral da comunidade internacional. Eu acho que algo semelhante talvez vá acontecer na Venezuela. Perfeito, ministro. Como eu sempre faço com todos os convidados que eu recebo aqui no canal Vista Pátria, a última pergunta, na verdade, não é uma pergunta, né? Eu deixo o microfone aberto aí para o convidado expressar aquilo que ele estiver achando mais relevante, tanto no seu trabalho ou na sua visão de mundo, e não seria diferente com o senhor. Então, eu deixo agora o microfone aberto
para as suas considerações finais aqui, para essa excelente entrevista, que eu agradeço muito o senhor ter concedido. O microfone é seu, ministro. Eu que te agradeço, Alan, e parabéns pelo teu trabalho. Olha, eu queria falar de uma coisa que, como você falou lá da minha participação no CIPEC, que foi um excelente evento no ano passado, né, acho que em outubro, em São Paulo, essa questão da importância do sentimento conservador e da visão conservadora de mundo nos dias atuais e no nosso país. Eu acho que tanto no Brasil quanto no mundo é fundamental aquilo que eu tenho chamado, que outras pessoas têm chamado, por falta de um nome melhor, a Aliança Liberal Conservadora. Ou seja, uma coligação muito profunda daqueles que querem uma economia aberta, liberal, funcionando de acordo com o mercado, produtiva, eficiente, e aqueles que querem uma sociedade na base disso, uma sociedade com valores, uma sociedade com princípios, uma sociedade coesa, né, que tenha na base da família, a base da sua tradição, da sua história, ou seja, a visão conservadora, digamos, nesse sentido de como organizar uma sociedade, né, que é a que a gente chama de société de confiance, né, é uma sociedade de confiança, onde as pessoas gostam de estar juntas, né, se sentem pertencentes ao mesmo ambiente, e a partir daí é que você tem uma economia eficiente, que você tem um desenvolvimento científico, tecnológico, né? Eu acho que o grande problema do mundo tem sido, nos últimos 30 anos, a dissociação disso, como se você pudesse ter uma economia globalizada eficiente e produtiva, né? Na base de uma sociedade fragmentada, na base de uma sociedade pós-nacional, onde você tem simplesmente um conjunto de indivíduos ali que, por acaso, vivem juntos, mas que não sentem que pertencem a uma linha no tempo, né, conjunta, que é comum, que é uma nação, que é uma cultura. Isso acho que está se mostrando que não dá certo, que não dá certo, isso não leva ao mundo que nós queremos, não leva a mais liberdade, pelo contrário, isso leva a menos liberdade, porque uma economia liberal, ela não produz liberdade por si mesma. A liberdade, ela é produzida pelas pessoas, pela maneira que as pessoas pensam, pela sociedade, da maneira que ela funciona, né? Eu acho que esse são as raízes, essas são as raízes da liberdade, e não simplesmente a liberdade econômica, né? Então, isso acho que está se vendo hoje, né? Eu acho que as pessoas estão começando a se dar conta de que, em alguns lugares do mundo, que você precisa ter nações e, ao mesmo tempo, você ter uma economia eficiente, né? Globalizada, mas não uma economia que destrua a tradição, que destrua a cultura, que destrua os fundamentos da sociedade. E eu acho que essa é a esperança para nós também aqui no Brasil, né? Eu acho que por que o Brasil não mudava durante muito tempo? Porque nós tínhamos, eu acho que uma corrente liberal sobre privatização da economia, mas sem uma base conservadora. Não havia praticamente conservadorismo no Brasil. O que é a novidade no Brasil nesses últimos anos? É o movimento conservador, e esse movimento é que nutre a força que nós temos hoje na agenda de reformas econômicas, né? Isso é algo que a gente não pode descartar, muito pelo contrário, acho que isso está na essência das coisas que nós estamos conseguindo fazer, essa aliança liberal-conservadora. E no mundo eu tenho esperança que isso aconteça, que as transformações que nós temos a oportunidade de fazer, acho que a pandemia realmente deu uma desorganizada no mundo, e isso é bom porque acho que o mundo estava indo muito, né, para um abismo. Então, acho que a gente pode corrigir esse curso, voltar a ter um respeito pela nacionalidade, um respeito pela estrutura tradicional das sociedades e, ao mesmo tempo, uma economia globalizada, eficiente, que gere riqueza, que gere dinamismo, que gere emprego, etc. Então, é com essa reflexão que eu queria deixar. Enfim, é algo que está em andamento, está em processo, como tudo, né? Mas eu acho que é uma discussão altamente necessária, e acho que para ela convergem várias coisas que nós estamos tentando fazer aqui no Brasil, coisas que nós estamos tentando fazer na nossa política externa, que tem o lado da abertura econômica, da negociação de acordos comerciais, da atração de investimentos, tecnologia, e tem o lado da defesa de valores, da defesa de soberania e do conceito de nacionalidade. Então é isso.
Muito obrigado mesmo, ministro. Pessoal, queria lembrar para vocês, né, que quem estiver caindo aqui de paraquedas, se inscreva no canal. Os programas de entrevista sempre vão ao ar, né, aos domingos. Muito obrigado, ministro chanceler Ernesto Araújo, pela sua participação aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Forte abraço. Obrigado, Alain. Um forte abraço para todos que estão assistindo aí. Prazer estar com você.